Oi, amores! Como vocês estão? Fico muito feliz em retornarmos com as videoaulas para que possamos nos encontrar um pouquinho mais. Gente, estamos começando uma nova etapa, literalmente. Então, preciso que vocês estejam com o livro em mãos, o livro novo, o livro 2, para que possam me acompanhar na aula de hoje, tá? A aula de hoje está na página 67 e é sobre sequências discursivas. Para interagir socialmente, nós produzimos textos de variados formatos, tamanhos, nas mais diversas circunstâncias, sejam eles escritos ou orais. Essas produções, tradicionalmente, elas são agrupadas em sequências discursivas, mais precisamente em 6 sequências discursivas, que são elas narração, descrição, argumentação, conversação e injunção. Espera-se que ao final da explanação sobre cada uma delas, vocês consigam responder qual a finalidade da sequência, como as ideias estão organizadas no texto, qual é a estrutura e a forma das palavras, frases e sentenças. É importante conhecer o significado das palavras e saber utilizá-las no texto. Para começar, nós vamos falar um pouco sobre a sequência narrativa. Ela é a exposição escrita ou oral que fazemos de um ou mais fatos, de ações sequenciais. Então, mesmo que oralmente nós estejamos narrando algo, contando para a melhor amiga sobre o que aconteceu quando viu o crush na escola, isto é uma narração. Você está narrando o que aconteceu. Podem ser encontradas em novelas, contos, romances, depoimentos, relatórios, entre outros. Sua estrutura é apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. O clímax é o ápice da história, é aquela parte que todos esperam para ler. Se você está lendo um livro, você quer que chegue logo ao clímax da história, e o que vem depois é um desfecho, é um resumo, é um final, é uma amarração de tudo que foi falado. E aí eu tenho a apresentação do conteúdo e tenho todo o desenrolar da história. Em muitos casos, o desfecho não deixa a desejar, tá? Então, o que eu penso, como foi a minha interpretação acerca de algo. Capitu traiu Bentinho, esse desfecho que fica no ar, tá? Muitas vezes também a apresentação não é colocada no texto. Tá bom? Já começa com o desenvolver da história. Seus elementos são narrador, personagens, espaço, tempo e enredo. O enredo é a história, o tempo é quando acontece, o espaço é onde acontece. E aí eu tenho os personagens e o narrador. Não obrigatoriamente precisa ter todos esses elementos. Muitas vezes nós vemos um narrador personagem, por exemplo. Se for um monólogo, é apenas uma pessoa falando, então narrador ou personagem. Por vezes não dá para saber onde se passa ou quando, tá? E mesmo assim ele continua sendo uma narrativa. Não é obrigatório que as partes da narrativa estejam nessa sequência, tá bom? Essa estrutura de apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Muitas vezes ela é composta por flashback. Flashback, nesse contexto, ele será aqueles lapsos de memória que os personagens normalmente têm. Estou a narrar a história de um casal e a menina, a garota, está contando para o rapaz sobre algo do seu passado. Esse é um flashback. Nós estamos no espaço atual, mas a retomar algo no tempo atual, mas a retomar algo do passado. Então, qual é a finalidade desta sequência? Relatar, narrar, contar. Como as ideias estão agrupadas no texto? Os eventos são colocados dentro de uma sucessão temporal casual. Essa sucessão ela não precisa necessariamente ter uma ordem cronológica perfeita, tá?
mas ela existe em uma sucessão temporal, em uma ocorrência de fatos. Há verbos de ação no pretérito e marcadores temporais e espaciais. Muito importante. Tem bastante advérbios, tá? Ou locuções adverbiais, pois nos situam de acordo com o tempo e o espaço. Dando continuação, nós temos a sequência descritiva. Algo que vocês precisam estar muito atentos é que, por vezes, essas sequências se misturam, se completam, tá? De repente, eu estou narrando uma história e eu preciso descrever a cena, eu preciso descrever o espaço em que ocorreu. Então, professora, essa sequência ela será narrativa ou descritiva? A predominância dela é que vai dizer. Se a minha sequência é narrativa e eu apenas precisei da descritiva para fazer uma observação, ela permanece narrativa. Porém, se eu estou com uma sequência descritiva e aí eu precisei narrar algo, a gente tem que observar qual é a predominância, tá bom? A sequência descritiva é quando nós descrevemos um ser ou um objeto, transformando em linguagem aquilo que os 5 sentidos captam. Ela pode ser objetiva ou subjetiva. A descrição objetiva, ela fala tal qual realmente o é. Se eu vou descrever uma casa, eu vou dizer, na descrição objetiva, eu vou dizer quantos quartos ela tem, a cor da casa, quantas salas, de repente, quantos banheiros, vai ser uma descrição objetiva. Mas eu vou descrever de forma subjetiva, onde eu vou colocar a minha emoção, o meu ponto de vista. Então, é uma casa muito aconchegante, tá? O seu jardim é lindo. Eu não estou dizendo que a casa tem um jardim, mas eu estou colocando a minha opinião, a minha emoção sobre isso. O jardim é lindo. Então, essa seria uma descrição subjetiva. Normalmente, a descrição objetiva ela é encontrada em textos científicos, enquanto que a descrição subjetiva é muito encontrada em textos literários. O que diferencia a sequência descritiva da sequência narrativa é principalmente que a sequência narrativa ela tem um tempo, tá? Ela tem um espaço, ela tem uma sequência, enquanto que a sequência descritiva não. Então, qual a finalidade desta sequência? Descrever, criar uma imagem mental de algo. Como as ideias estão organizadas? Parte-se das observações mais gerais para as mais particulares. Não há passagem de tempo. Tá? Há amplo uso de adjetivos para expressar atributos e impressões. Predomina o verbo de ligação no presente. A sequência expositiva, ela tem como objetivo explicar, explanar. Esse texto aí que vocês têm em mãos, o nosso livro didático, ele é uma sequência expositiva, pois está nos explicando sobre determinado conteúdo. Encontramos em textos didáticos, documentos científicos, reportagens, entre outros. Mas não limita-se a textos didáticos, tá bom? Eles podem ser feitos e normalmente são, mas de uma maneira. Eu posso explicar, é comum explicar o mesmo assunto, tá? Mesma pauta de diversas maneiras, seja ela por comparação, por exemplificação, por argumentação. Tá? Então, há diversas formas. O texto expositivo, ele traz essas variadas formas de explicar um mesmo fator. Qual é a finalidade desta sequência? Explicar, informar, fazer conhecer sobre determinado assunto. Como as ideias estão organizadas? Apresentam-se as informações ordenadamente, fazendo uso de exemplos e comparações para explicá-las. É muito comum na aula de inglês, na aula de espanhol, que eu esteja falando, comparando com o português. É muito comum recorrer à comparação para explicar o assunto para vocês. A linguagem ela é formal.
As frases ficam na ordem direta para que sejam entendidas mais fácil. Há orações explicativas, conectivos de esclarecimento e predominância de verbo de ligação no tempo presente. Encontramos ela como nesses textos que nós estamos estudando agora. A sequência argumentativa, ela tem por objetivo defender um posicionamento sobre determinado assunto, defender uma ideia ou um conceito. A palavra-chave da sequência argumentativa é defender. Estou defendendo uma ideia, eu não estou expondo a situação. Eu não estou explicando. Eu estou defendendo o meu ponto de vista. E para isso eu preciso argumentar com fatos, tá bom? Com dados, com pessoas da área que sabem melhor do que eu. Ela tem como objetivo persuadir, tá bom? Se eu vou argumentar a favor da minha opinião, então eu quero persuadir você a pensar como eu. Exposição de fatos, ideias e conceitos para chegar a determinado posicionamento ou opinião. Onde nós encontramos anúncios, sermões, dissertações, artigo de opinião, redações que a professora pede, um texto dissertativo argumentativo. Qual é a finalidade desta sequência? Defender, olhem a palavra-chave, defender um posicionamento, uma ideia ou um conceito. E não é só defender, porque eu acho isso e pronto. Eu preciso argumentar. Há uso de recursos argumentativos, além de exposição de fatos, ideias e conceitos, com finalidade persuasiva. Olha o que eu falei para vocês, para convencer. A linguagem é mais ou menos formal. Mais ou menos por quê? Porque ela precisa que as pessoas, há necessidade que as pessoas compreendam o que se está defendendo. Não adianta colocar uma linguagem formal, onde a maioria da população não conhece ou não utiliza, para que não haja entendimento, se o objetivo é que convencer as pessoas. A depender da situação comunicativa e a predominância do tempo verbal no presente. Agora vamos ver a sequência injuntiva ou instrucional. Como o nome já diz, ela nos dá instruções. Eu uso muito de receita. E vocês? Manual de telefone, como navegar em um site, baixamos um aplicativo novo e tem lá. Precisa de ajuda. Então, isso aí é uma sequência injuntiva, instrucional. Ela tem como objetivo instruir a pessoa a fazer de certa maneira. Objetiva persuadir, levar a pessoa a agir de determinada forma para alcançar um resultado específico. Sua linguagem é clara, objetiva e precisa. Tem precisão, tá bom? Caracteriza-se por apresentar procedimentos que devem ser seguidos. Normalmente vem em passo a passo. Eu dei o exemplo aqui de uma receita, né? Mas aí a gente encontra até muitas vezes passo a passo para meditação. É o ato de ordenar expressamente, de mandar executar uma ação, tá bom? O que eu vou alcançar? Qual é a finalidade específica? Ordenar, mandar executar uma ação e apresentar procedimentos a serem seguidos. Instruir. Há uma enumeração de procedimentos ou regras que devem ser seguidos. A linguagem é objetiva, precisa e clara. Os verbos estão no imperativo ou no infinitivo. Tá? E por último, mas não menos importante, a sequência conversacional ou um diálogo, tá? Lembrem disso, conversacional vem realmente de conversa, de diálogo. Ela é apresentada em uma sequência de falas. Uso recorrente de elementos táticos e de sinais gráficos. É muito comum 2 pontos, o travessão, certo?
Onde nós encontramos conversa telefônica, textos teatrais, roteiros de cinema, debate, entrevista. É muito comum essa sequência conversacional, além da oralidade. A sua lógica é de perguntas e respostas. Qual o objetivo dessa sequência, da sequência conversacional? É justamente esse diálogo, tá? É para que possamos compreender, inclusive conseguir escrever o diálogo do dia a dia. Qual é a finalidade? Estabelecer a interação imediata entre os interlocutores. O texto é organizado segundo a lógica dos turnos. Como eu disse, normalmente perguntas e respostas. Ou se for somente um diálogo, se não houver perguntas e respostas, a gente faz essa sequência como foi falado, tá? Na sequência real. Há uso recorrente de elementos fáticos e sinais gráficos para representar recursos da oralidade. Por hoje, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido. Não é informação demais, apesar de termos visto as 6 sequências de uma vez só. É algo bem simples. O nome das sequências já nos ajudam bastante para compreendê-las. Qualquer dúvida, anotem e me perguntem. Podem me perguntar. Logo, logo nos encontraremos. Um beijo.